sou progressista, uma vez que eu filiei, assinei ficha com o partido, é porque eu acredito nos ideais de fazer com que as leis aconteçam para todos, que é uma das premissas do Partido Progressista. E hoje a gente percebe cada vez mais como evoluiu a questão de política e de partidos, a ponto de que hoje a linha do que divide o que antigamente se dizia ser direita ou esquerda, ou centro-esquerda ou centro-direita, que hoje em dia tu não consegue mais detectar e dizer assim, esse é a esquerda, esse é a direita, esse é liberal, esse é neoliberal, esse é conservador, esse é reacionário, esse é revolucionário, enfim, é tão questionável que, por exemplo, dentro de um governo nacional, o Lula, dentro do PT, é a linha mais à direita dentro do Partido dos Trabalhadores. E o Fernando Henrique Cardoso é mais à esquerda dentro do PSDB. Então, no comparativo, os dois estão muito próximos numa forma de pensar e fazer de pensar e de fazer política, e muda em função de algumas articulações internas. A minha relação com o PP é essa: eu sou progressista. E toda ou qualquer dificuldade que venha se encontrar dentro do partido, ou divergências, isso é comum em qualquer partido, em qualquer partido. Tanto que assim, né, em cidades um pouquinho maiores, existem as alas. A ala do fulano, a ala do ciclano, a ala tal, a ala com tal pensamento, a ala com tal pensamento. Essa articulação que hoje vem acontecendo com o governo não era esperado quando da minha assunção como presidente do partido. E foi acontecendo, e acabou acontecendo, sendo efetivada. Os rumos que isso pode tomar nessa aproximação com o governo são relativamente claros e dependem de algumas situações, entre elas o respeito ao que é combinado e acordado. Por exemplo, quando nos foi cedido secretaria, nos foi dado secretaria, vocês têm a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Posteriormente foi nos oferecer a Secretaria da Saúde, vocês têm a Secretaria da Saúde para trabalhar. E nós, dado a situação, faltando pouco tempo, sendo assim relativamente pouco tempo para assumir uma secretaria, a gente passou a encontrar algumas dificuldades para encontrar nomes, porque alguns dizem, uma coisa é assumir no início do governo, outra coisa é assumir faltando um ano, outra coisa é assumir ter que ficar 6 meses e depois eu sair para concorrer a vereador, ou isso ou aquilo. Então a gente encontra algumas dificuldades nesse sentido. Então não existe assim, quer dizer, não existe, não. Existe até algumas dificuldades, mas esse tensionamento que aí acaba vindo à tona via rádio, via jornal, televisão, conversa de boteco, ela é fruto dessa projeção que o Partido Progressista tem em Montenegro e no país, enfim, no estado, né? E nós vamos encontrar dificuldades em todas as esferas, no município, no estado e nacional, porque é um partido grande. E tudo que é muito grande passa a ter dificuldades e pensamentos dentro, que embora com a mesma linha, acreditem, sejam gremistas ou colorados, sejam extremistas ou um pouco mais conservadores. Então, nesse sentido, nascem todos os tipos de instabilidades de foco. É um ano que foi turbulento, dado tudo que aconteceu no panorama político municipal. O Partido Progressista também sofreu muito esse ano um ônus em função de algumas decisões nacionais que refletiram no Estado. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Nós viemos de uma derrota, de uma não vitória no panorama estadual, com a senadora Ana Amélia concorrendo como governadora do estado, né, como candidata ao governo do estado. Fizemos uma campanha no município para deputado estadual e alguns nomes de deputado federal que foram apoiados por algumas lideranças locais, que tivemos alguns sucessos, alguns insucessos, mas seguimos trabalhando. Então, hoje, dado tudo isso, o partido sofreu assim um distanciamento de alguns agentes políticos do Partido Progressista e alguns nomes que são expoentes. E alguns nomes não quiseram nem ser ligados a qualquer possibilidade política para esse ano ou para o ano que vem, dado toda essa tensão, todo esse tensionamento. Para alguns acabou sendo assim, gota d'água, alguns casos nacionais, para poder se desligar da vida política, para não querer fazer parte da vida política, pelo menos por esse momento. E a nossa dificuldade, assim, alguma insatisfação que viesse a ter com o governo, foi também assim, dado que o município precisa andar, precisa continuar. Nós viemos assim de um final de ano turbulento, o município, a administração municipal, tendo que lidar com muitas coisas, e muitas coisas precisam ser encerradas ainda no exercício 2015, pois podemos, assim, sob penas de perder recurso que estavam dotados para o ano de 2015 e que no ano de 2016 eles expirariam e entrariam em um outro processo
que assim acaba acontecendo até editais que acabam sendo cancelados ou que expira o tempo para poder fazer a abertura e a gente perde esse valor. Então, ou seja, o município não tem tempo a perder. Então nós ficamos, o Partido Progressista, nós, assumindo eu enquanto presidente, com uma dificuldade em encontrar um nome decente, bom, para poder colocar e assumir a aviação e serviços urbanos, e o município precisou tomar uma atitude, tomou uma atitude. Colocou alguém lá interino para assumir, essa pessoa assumiu como secretário, beleza, está tocando o serviço. Uma vez que nós tenhamos o nome, é bem claro, da parte do prefeito, da chefia de gabinete, ou até mesmo do secretário, que a secretaria é nossa, nós assumimos, não tem problema. Então, é muito fácil eu criar uma tensão, eu ir até um bar, um restaurante, um café, ou mesmo numa rádio, ou num jornal, e falar, olha, o governo está dando as costas para o Partido Progressista, nós não estamos sendo ouvidos, mas desde quando nós assumimos, ou que o governo nos assumiu, nos colocou à disposição. Então, como diz o José Saramago, não demorou o tempo da pergunta, demorou o tempo das respostas. Então nós acabamos sendo falhos na posição de colocar, né? Obviamente que algumas situações em que marca uma reunião, aí o prefeito não pôde receber, não estava, ou o prefeito se dispôs a ir em tal lugar, e aí dado como um caso que aconteceu, o município estava recebendo um carro de bombeiros, no valor de R$ 500.000, e estava acontecendo a inauguração da revitalização da Ramiro, e no mesmo horário ele havia marcado uma reunião com uma liderança muito forte nossa, e ele acabou não indo e a assessoria dele também não comunicou. Isso tensionou, nos deixou bem magoados, mas as lideranças estão sempre, os chefes de executivos estão sempre sujeitos a alguma outra intempérie que venha a dificultar, né, o acesso, mas aí tudo se resolve com conversa, com diálogo e com calma, com parcimônia, porque foi-se o tempo em que espernear, gritar, resolvia as coisas. Ajuda, é fundamental um barulho, como foi feito na aprovação do plano de carreira, como muitos outros que serão feitos para fazer a creche, para fazer uma rua, para colocar uma sinaleira, um quebra-mola, para poder acontecer esse ou aquele, aquela necessidade que precisa ser suprida. É necessário a pressão popular, muito necessário e fundamental. Agora, nem sempre gritar, se debater, espernear, obrigar vai resolver alguma coisa.